sepeli penza. Nabelema na yo. Nous allons chanter comme c'est écrit. Nabelema na yo. Nabelema na yo. Zambe nanga. Ata na netwina ekulu supe. Ne na koloba ne nabelema na yo. Nabelema na yo. Zambe nanga. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Ils amolent mach peto que resta. Et de ti, ida que seja lo, e o meu nhati. Ok, c'est la même chanson. Nabe Mario. Il, deux. Mon Dieu, plus près de toi. Zambe nangai pembeni na yo. Kozala pembeni na yo. Mage Père de ti. Plus près de toi. C'est vrai, bandeko nangai. Nous avons passé beaucoup de temps chez nous, à la maison. Mais c'est voir comment est-ce qu'on a chanté et comment est-ce qu'on chante à l'église. C'est pourquoi nous avons commencé notre culte par la chanson des rassemblements. Il n'est pas dans nos cantiques, mais nous l'avons chanté parce que c'est écrit quelque part dans un cantique que nous avions ici. Nous avons marché sur les routes des humaines, nous avons porté les fardeaux de Dieu et Dieu nous appelle encore à se rassembler aujourd'hui. Et nous sommes là, nous devons honorer, élever notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés, il nous a protégés pendant tous ces moments de confinement
beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Parce que c'était l'heure où le Seigneur a prévu pour eux. Et si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a encore besoin de nous. Ou le monde entier aussi, ce monde aussi a besoin de nous. Nous avons encore quelque chose à faire pour les autres et pour notre Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous allons incliner nos yeux pour se préparer pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur nous prépare, que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions écouter sa parole qui est prévue aujourd'hui pour nous. Prions tous le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, au milieu de nous. Que tu nous assistes, Seigneur, pendant ce moment que nous allons prêcher ta parole. Père, viens et accompagne-nous. Père, viens et sois avec nous, Seigneur. Pendant tout ce temps que nous serons ici, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, accompagne-nous. L'Esprit de Dieu, accompagne-nous pendant tout ce temps que nous serons ici pour écouter ta parole. Car ta parole est une lampe et une lumière à nos pieds, Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous voudrions, Seigneur, te dire merci encore. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu vis encore à jamais, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, grand Dieu. Et sois magnifié. En ce moment, Seigneur, assistez-nous. Viens et règne au milieu de nous, au travers de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié ainsi. Demandons au frère Jacques de prier pour la prédication. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour la grâce, pour ton amour, pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Car tu es dit dans ta parole, Seigneur, chaque jour, Seigneur, tu renouvelles ta grâce dans nos vies. Et ce matin, Papa, tu as renouvelé encore ta faveur, Seigneur, pour que nous puissions être là. Ce n'est pas, Seigneur, pour se voir encore de plus entre nous, les frères, mais aussi pour écouter ta parole. La Bible dit ta parole, Seigneur, est la lumière. Et tu veux que, Seigneur, nous puissions être éclairés au travers de ta parole. Nous laissons ces moments entre tes mains, que tu puisses prendre la place, Seigneur. Nous voulons qu'elle soit celle, toi, les dieux puissants, les dieux de gloire, que tu puisses, Seigneur, prendre la place et que tu puisses nous parler, Seigneur. Tu connais la vie de tout et chacun de nous, tu connais nos pensées, tu connais nos réalités, Seigneur. C'est pour cela que nous venons vers toi, Seigneur, pour écouter ta parole, pour écouter ta voix, Seigneur. Car ta parole, Seigneur, change nos vies, ta parole nous fait du bien, ta parole construit nos vies, Seigneur. Et c'est là, Seigneur, nous voulons être construits à travers cette parole de ce matin. Prends la place. Utilise encore ton serviteur puissamment, Seigneur, que tu as élevé ce matin pour nous transmettre ta volonté. Nous voulons que ta volonté, Seigneur, fasse de nous encore grâce, Seigneur Dieu. Nous te bénissons. Prends la place au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amém. Ok. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. É o tempo que queremos ouvir a palavra de Deus, Écoutez la parole. escutar a palavra. La parole d'aujourd'hui, A palavra de hoje, c'est tiré dans le livre de Luc, tiramos no livro de ou Lucas, l'évangile de Luc. ou o Evangelho de Lucas. C'est un texte que nous connaissons très bien. É texto que conhecemos muito En bem. lisant seulement, Lermos simplesmente, vous pouvez déjà tirer la conclusion déjà de ce texte. podemos já tirar uma conclusão Mais desse je vous texto. demande de m'écouter Eu seulement. peço que vocês escutem. Amen. Amém. Parfois, tu l'as essayé d'écouter déjà. É bom que me escutem. Et tu l'as déjà aussi parlé à beaucoup de personnes. Acredito que você já falaste também. Tu l'as a aussi pessoas. prêché. Acredito que também já o pregaste. Mais aujourd'hui encore, Mas hoje, je agora, vais parler de ce texte. eu quero falar desse texto. Luc chapitre 17. Lucas capítulo 17. Luc chapitre 17. Lucas capítulo 17. Et au verset, je commence au verset 11 jusqu'à 19. Versículo 11 até 19. En lisant seulement, Ao ler simplesmente, j'ai tiré déjà la conclusion. já tiramos a Mais conclusão. écoutez ce que je veux dire aujourd'hui. Escutem o que eu vou dizer.
Jésus Jesus se rendant à Jérusalem, encontrava-se em Jerusalém, passait entre la Samarie et la Galilée. passando entre a Samaria e a Galileia. Comme il entrait dans un village, Como entrava numa vila, deux lépreux vinrent à sa rencontre. muitas pessoas vieram ao seu encontro. Se tenant à distance, E meteram-se à distância ils élevèrent la voix e levantaram a voz et dirent: e disseram: Jésus, Jesus, Maître, Mestre, aie pitié de nous. tenha misericórdia de nós. Dès que les eut vus, Enquanto vives, il leur dit: ele disse: allez vous montrer au sacrificateur. vão apresentar-vos ao sacrificador. Et pendant qu'ils allaient, E quando eles iam il arriva e chegaram, qu'ils furent guéris. que foram curados. L'un d'eux, Desses se voyant guéri, viu-se curado, revint sur ses pas, veio novamente com seus passos, glorifiant Dieu à haute voix. glorificando a Deus com alta voz. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. E chegou, deitou-se à sua face diante dos pés de Et lui Jesus. rendit grâce. Rendeu-lhe graça. C'était un Samaritain. Era samaritano. Jésus, Jesus prenant la parole, pegou a palavra dit: e disse: ces 10 n'ont-ils pas été guéris? Ei, dizes que foste curado? Et les 9 autres, E os outros 9, où sont-ils? onde estão eles? Ne s'est-il trouvé que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Não se vês como estrangeiro para voltar a dar a glória a Deus? Puis il dit: Ele disse: lève-toi, levanta-te, va, vai, ta foi a tua fé t'a sauvé. salvou-te. Amen. Amém. C'est le texte que nous connaissons tous. É o texto que todos nós conhecemos. Mais c'est là où je veux partager avec vous. É lá onde eu quero partilhar com Parce vocês. qu'aujourd'hui aussi c'est un jour, un grand jour. Porque hoje também é grande dia. Où beaucoup de nous aussi, Onde muitos de nós ils rendent também grâce à la maison. renderam graças em casa. Parce qu'il y a des personnes qui ont été frappées. Porque tem pessoas que foram tocadas. Mais nous ne sommes pas E frappés. nós não fomos tocados. Ce n'est pas parce que nous sommes plus bons qu'eux. Não quer dizer que somos mais que essas pessoas. Mais c'est parce que Mas porque Dieu les a choisis Deus escolheu pour qu'ils partent. para que eles partam. Et il les a choisis aussi E Ele escolheu-nos pour que nous puissions para rester que nós encore. possamos estar aqui. Pour un peu de temps Para seulement. mais algum tempo. Amen. Amém. Et Jésus, Jesus, notre Seigneur, nosso Senhor. la Bible nous dit il se rendait à A Jérusalem Bíblia diz, ele rendeu-se em Jerusalém, et passait entre la Samarie et la Galilée. passando entre a Samaria e a Galileia. Ceux qui connaissent la géographie Quem conhece a geografia de la Palestine, da Palestina ils savent que sabem que si vous quittez Jérusalem sair de Jerusalém pour aller vers la Galilée, para ir até Galileia il faut passer par Samarie. tem que passar pela Samaria. Parce que Samarie était au milieu. Samaria estava no meio. Amen. Amém. Il y avait 5 provinces au temps de Jésus-Christ à Jérusalem, en Israël. Havia 5 províncias dentro de Israel. Il y avait la province de Juda, Havia a província de Judas, de Samarie, de Samaria, de Galilée, de Galileia, de Décapole de Capone et de Pérée. e de Pérez. Et traversé par le fleuve Jourdain. Atravessado pelo Mar Jordão. Et les 3 autres provinces que je vais citer, As outras 3 províncias que já c'était bien aligné. Aquilo devia se alinhar. Judée, Judéia, Samarie Samaria et Galilée. e Galileia. Si tu quittes Judée Se você sair pour traverser Samarie, tem que passar Samaria pour aller à Galilée. para chegar a Et Galileia. il traversait. Ele La atravessava. Bible dit comme il entrait dans un A village, Bíblia diz como ele entrava numa du vila. lépreux vers à sa rencontre. Veio 10 leprosos ao seu encontro. Et il se tenait à distance. E ele pôs-se em distância. Ouais, ouais. Aujourd'hui aussi, on se salue, mais parfois on se tient à distance. Hoje também nos cumprimentamos, nos saudamos. Há momentos que nos demos uma certa On se distância. salue, mais parfois à distance. Nos saudamos, mas talvez à distância. On se salue avec même les pieds. Às vezes nos saudamos mesmo com o Mais pé. pour eux, c'était interdit, même avec les pieds. Para eles era mesmo proibido, mesmo com o pé. Parce qu'un lépreux, Porque leproso c'était un homme exclu de la société. era homem excluso da Parce que sociedade. la maladie était contagieuse. Porque
a doença era contagiosa. Était contagieuse Era contagiosa. comme le Como Covid-19. o Covid-19. Si vous regardez tout ce qu'on nous a fait, les confinements, tout, Se você ver todos nós que estávamos confinados, mais les quarantaines aussi, em quarentena também, c'est tout dans la Bible. tudo está na Si vous Bíblia. lisez l'histoire de la Bible, Se dans la Bible, lermos bem a história da vous Bíblia, verrez que les Veremos lépreux que- étaient, tous les lépreux étaient mis en quarantaine. todos os leprosos estavam em quarentena. Vous verrez même il y avait des rois qui sont devenus des lépreux Veremos que havia mesmo rei que et tiveram a ils étaient lepra. mis en quarantaine, Eram metidos em loin du quarentena. peuple de Dieu. Distante do povo de Deus. Et si vous lisez bien la Bible, E se vocês lerem la bem, lèpre aussi est synonyme du péché. a lepra também é sinônimo do pecado. Ça montre que quelqu'un est déjà à côté de la société. Mostra que alguém já está ao lado ou à margem Et da il ne pouvait sociedade. même pas participer dans un culte. Não pode mesmo participar num culto. C'est pourquoi il ne pouvait pas venir auprès du Seigneur Por isso não podia se aproximar diante pour do dire Senhor. Seigneur, nous sommes là, et Dizer, écoutez de nous. Senhor, estamos aqui, tenha misericórdia Il de y avait nós. des lois, c'est la loi qui faisait barrage entre le Seigneur et l'homme. Havia leis, e essas leis é que faziam barreira entre o povo de Deus. Et il y a aussi des gens qui peuvent aussi briser cette loi. E havia também pessoas que podiam rebentar com Comme as la leis. femme qui avait la perte du sang. Como a mulher que tinha perda de sangue. La loi l'interdisait de toucher une personne. A lei lhe proibia de tocar alguém. Mais lui, il a touché le Seigneur. Mas ela tocou o Senhor. Parce qu'il pensait autrement. Porque ela pensava numa outra Il savait que si dimensão. j'ai touché cet homme, Ela sabia, se eu tocar este homem, il va me sanctifier. ela vai, Vai me ele vai me guérir. santificar, Et vai il me fut curar. guéri aussi. E ela foi curada. Et le lépreux, O leproso ils étaient exclus de la société, foram exclusos da loin dans sociedade. la forêt, on le mettait quelque part. Distante fora, nas florestas, em algum sítio. Et il ne pouvait jamais être un sacrificateur ou servir Dieu. Não podiam ser um sacrificador ou servir a Deus. Même il ne pouvait jamais être dans un culte. Eles também não podiam estar num culto. Ils étaient exclus. Estavam extremamente Et quand exclusos. tu marchais, E quando andavam, même si on t'a offert des habits nouveaux, mesmo que eles faziam de vestes tu novas, devais les déchirer. deviam cortá-los. En marchant, Ao andar, toute personne pouvait savoir que non, celui-là, il est malade. toda pessoa tinha que se identificar que essa pessoa é doente. Ils avaient des habits déchirés. Haviam as vestes Parfois, ils cortadas. mettaient des clochettes sur ses habits. Talvez metiam sinais nas suas Et vestes. quand ils marchaient, E quando andassem, ça sonnait déjà. aquilo tocava já. Danger. É perigo. Danger, Aquelas danger. sonetas tocavam. Donne-moi perigo, passage, je perigo. suis là. Eu estou aqui, estou aqui. Et puis bon, vous le laissez passer. E vocês lhe deixem Vous passar. étiez des hommes exclus Eram homens exclusos de la société. diante da sociedade. Lisez Lévitique 13 et vous verrez comment est-ce qu'ils étaient traités. Podem ler Levíticos 13 e vocês vão C'est- compreender como é que eram C'est tratados. pourquoi ils ne devaient pas s'approcher du peuple. Por isso não podiam se aproximar do povo. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ils se tenaient à distance. Razão pela qual a Bíblia nos diz, eles metiam-se à Et ils distância, élevèrent la voix. levantavam a sua voz Et dit e diziam: Jésus, Jesus, Maître, mestre, aie pitié de nous. tenha Ils misericórdia n'ont de même pas dit nós. Seigneur, guéris-nous. Não disseram: Senhor, cura-nos. Mais ils disent Seigneur, aie pitié de nous. Tenha misericórdia Parce de que nous nós. sommes exclus. Nós somos excluídos. Le Seigneur E o Senhor les a seulement regardés. olhou Et simplesmente. même dès qu'il les eut vus, A Bíblia diz: quando lhes viu, ils étaient 10, eles eram 10, tous exclus. todos exclusos. Et avant l'exclusion, Antes da exclusão, on ne sortait pas comme ça si vous êtes lépreux. não saía-se assim se tu és um C'est les leproso. sacrificataires Eram os sacrificadores qui devaient les que exclure de la société. deviam excluir essas pessoas da Tu es sociedade. malade? Tu és doente, Tu viens chez le docteur, tu vens no doutor, le serviteur de Dieu, servo de il Deus, te regarde, ele vê para ti, il confirme vraiment confirma mesmo que vraiment tu es que lépreux. tu és um leproso. Après, Depois, il te dit, ele diz: sors de la ville. sai da cidade. Et puis il sortait. E tu sais da Et cidade. Jésus, lorsqu'il les eut regardés, Jesus, quando olhou-lhes, voilà la réponse de Jésus. olha a resposta Il de leur Jesus. dit, Ele disse: allez vous montrer aux sacrificateurs. vão apresentar-vos aos sacrificadores. Pourquoi il dit ça? Por que que ele diz Parce que isso? c'est le sacrificateur qui les a exclus de la société. Porque era o sacrificador que excluiu essas pessoas da Et sociedade. c'est lui aussi le sacrificateur E eles também, os qui sacrificadores, devait les faire entrer encore dans la que société. deviam receber essas pessoas no
Pour qu'ils vérifient s'ils ne sont plus les lépreux. Porque aqueles sinais não são mais Et leprosos. qu'ils adhèrent le peuple de Dieu. Que devia aderir C'est novamente pourquoi o povo de Deus. il les a dit, Ele disse, allez vous montrer. vão apresentar-vos. Mais pour aller se montrer aux Para sacrificateurs, ir se apresentar aos il faut sacrificadores, qu'ils soient d'abord guéris. é necessário que esteja curado. Et ils n'étaient pas guéris. E eles não estavam curados. Ils n'étaient pas guéris. Eles não estavam Il a curados. dit, Eles disseram, allez vous montrer. vão apresentar-vos. Cela veut dire que Era dizer que vous êtes déjà guéris vocês já estão curados. et allez. Vão. Mais on ne peut pas aller Mas sans não voir posso les ir effets. sem a cura. Mais Mas, comme ils croyaient, como acreditavam, ces 10-là avaient la foi. esses 10 tinham a fé. Ils avaient la foi. Eles tinham a Et fé. ils ont crié aux paroles du Seigneur. Acreditaram na palavra do Senhor. Ils n'ont pas même discuté. Eles não discutiram. Que volte-face, Deram a volta, ils sont partis pour voir les sacrificateurs. foram ver os sacrificadores. Et la Bible nous dit, A Bíblia me diz, pendant qu'ils allaient, quando eles iam, ils arrivaient qu'ils furent guéris. chegaram no lugar curados. Donc ils ont crié Eles acreditaram et ils sont partis. e partiram. La Bible nous dit, A Bíblia diz, il envoya sa parole ele enviou a sua et sa palavra. parole les guérit. E a palavra curou-lhes. Vous savez, la parole de Dieu guérit. A palavra de Deus cura. Il suffit seulement de mettre foi É necessário meter a fé dans cette parole nesta palavra et tu es guéri. e você será J'ai curado. déjà dit l'exemple que je vais lire dans un livre. O exemplo que eu vou ler dos livros. Où une mère avait un enfant qui était malade. Uma mãe tinha um filho doente. Il y avait la tuberculose Tinha tuberculose des os. dos Et nos ossos. l'hôpital l'a condamné. E o hospital condenou-lhe. Cette mère était chrétienne. Esta mãe era cristã. L'hôpital l'a condamné. O hospital condenou-lhe. Et puis on dit que non, Disseram que il va mourir ce garçon. este filho vai morrer. Essa Alors rapaz. pour que tu ne perds pas beaucoup d'argent ici, Para que não percas muito dinheiro aqui, sors avec ton enfant sai com teu filho, et puis mets-le quelque part dans la maison. meta-lhe em alguma parte de casa, Donne-lui à manger. dá-lhe de Mais comer, je te dis d'avance, e eu te digo de antemão, il mourra. ele vai morrer. Et la maman est partie. E a mamãe partiu. Il avait une maison à l'étage. Tinha uma casa. Il a préparé une place pour son fils au Preparou um salão. lugar na sala para o seu filho. Il n'avait plus la chair, il n'y avait que les os. Ele só tinha osso, já não tinha Et carne. puis il disait, dors ici, E dizia, dorme aqui, parce que tu n'as pas de force pour monter à l'étage. porque você não tem força para subir. Et il a acheté pour son enfant un Nouveau Testament. Ele pegou Novo Testamento Un e deu Nouveau ao Testament. seu filho. Il dit à son enfant, Diz ao seu filho, lis cette parole. leia esta palavra. Croyez à cette parole. Acredite nesta Il te palavra. donnera la vie. Dar-te-á a vida. Et l'enfant a pris le Nouveau Testament. E o filho pegou o Novo Il Testamento, commença à lire le Nouveau Testament. começou a ler o Novo Il commençait à Testamento. dévorer le Nouveau Testament. Começou a descobrir Il o a Novo beaucoup Testamento. lu, beaucoup Ele lu. leu. Et il a traversé tout l'évangile. Ele atravessou todos os Et il evangelhos. est parti jusqu'aux épîtres. Partiu até as epístolas. Et il a arrivé jusqu'à 1 Pierre chapitre 2, je Chegou a pense. primeiras de Je Pedro. vais lire là où l'enfant s'est capítulo 2. arrêté. Vamos lá ver onde é que o filho chegou. 1 Pierre, je pense, chapitre Primeiras de 2. Pedro. Je vais lire Eu vou ler. pour vous dire que la parole de Dieu est une puissance. Para vos dizer que a palavra de Deus é um poder. Je cherche dans ma Bible 1 Pierre chapitre 2. Eu procuro na minha Bíblia a primeiras de Pedro, capítulo 2. C'est 1 Pierre chapitre 2. Je cherche. Au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Primeiras de Pedro, capítulo 2. Bon. Au verset 23, 24, voilà ce qui... Versículo 23. Arrivé quelque part Chegando em alguma dans le parte, livre de 1 Pierre chapitre 2, primeiras de Pedro, capítulo il a 2, bien lu. ele bem leu. Il commençait déjà à croire avant de lire la parole de Dieu. Ele começou já a acreditar antes Et mesmo de quand lorsqu'il ler est a arrivé palavra. quelque part là, Quando chegou em alguma Il a parte, dit- leu il a appelé sa mère. e ele chamou a Maman! sua mãe. Mamãe! Maman! Mamãe! Maman a compris que mon fils est vraiment malade. Mamãe entendeu que o Peut-être filho ele estava vai morrer. doente, talvez quer morrer. Il est descendu. Desceu, Il a dit quoi? disse o quê? Et l'enfant a dit à sa mère, O filho disse à sua mãe, maman, mamãe, je suis guéri. eu sou curado.
Sa mère l'a regardé. A mãe olhou para Il ele. n'avait que les os. Havia só osso. Il dit à sa mère, je suis guéri. Disse na sua mãe, Mamãe, eu na sou pique. curado. Mamãe, eu estou salvo. Elle a regardé l'enfant. Mamãe olhou a Il criança commençait à pleurer. e começou a chorar. Mais l'enfant regarde sa mère. O filho olhou a sua Il dit, mãe. maman, je suis guéri. Mamãe, eu estou Viens et curado. lire. Vem Viens e lire. leia, vem e Il leia. dit, Disse, verset 23. versículo 23. Lui qui injuriait Aquele que é ne injuriado rendait point des injures. não rende Mal- graças às injúrias. Maltraité. Maltratado. Ne faisant point de menaces. Não faça ameaças. Mais il en remettait à celui Mas- qui juge justement. Eu remeto o meu problema àquele que é o bom Qui a juiz. porté lui-même nos péchés Aquele que levou os meus pecados à son corps sur no le seu bois. corpo sobre a madeira. Afin que, mort au péché, Para que morra o pecado nous vivions pour la e justice. vivamos pela Lui, justiça. par les maîtrisires, Ele pela sua pisadura, duquel vous avez été guéris. pela qual nós fomos salvos. La maman lui dit, regarde. A mamãe olhava para ele. Maman, mais Maman, je suis guéri. eu estou curado. Je suis guéri, Eu estou maman. curado, Maman mamãe. a regardé son fils. Olhou para seu Il a filho, compris que non, compreendeu que il va mourir. ele vai morrer. Après, il a laissé son fils. Depois deixou o filho, Il est monté en étage. subiu as escadas. Il a pris quelques minutes après, Tomou alguns minutos depois, 15 minutes, 15 minutos, il est retourné. quando Il a regressou, regardé son fils. viu seu filho, Il n'était pas dans son lit. ele não estava Il na a sua compris casa. qu'il était quelque part. Ele compreendeu que Il a estava- fouillé le salon. verificou a sala, Il n'était pas là. ele não estava Il est aí. sorti. Ela saiu, Tout ce qui est à l'extérieur todos que estavam fora commençait à regarder la maman. começaram a olhar a Il mamãe, fixe la maman fixaram et il fixe a là où, mamãe là où est son e fils. fixavam onde estava o menino. Ces jeunes de son âge, Estes jovens da sua idade ils étaient en train de jouer au foot. estavam a jogar o futebol. Il est sorti, il ne pouvait plus jouer. Ele saiu, não Parce podia qu'il n'avait pas jogar, les os. porque não tinha osso. Personne ne pouvait le mettre en place Só pour não jouer. podia metê-lo para Mais il jogar. était sur une pierre en train de regarder les autres. Ele estava numa pedra a verificar Ele os regardait outros le a match. jogar. Ele verificava o jogo. Et puis sa mère est venue. E a mãe veio, Il a récupéré son fils. pegou seu Il filho, dit, regarde comment tu disse, vê como é que tu estás, não tens C'est qui aquele, a pris les os? tua casa só tens osso. Retourne à la maison. Volta em Il casa. dit à sa mère, Disse a sua mãe, maman, mamãe, je suis guéri. eu sou curado. Après, E il est depois rentré à la maison. entrou na sua Comme casa, un enfant obéissant. o filho obediente. 2 jours après, 10 dias depois, maman a remarqué mamãe começou a qu'au ver lieu qu'il y avait seulement les os et les peaux, onde tinha só ossos e a mais il y avait aussi quelque chose qui commençait. havia alguma carne a dar a vida. Il a compris, mais c'est quoi? Compreendemos o quê? Une semaine après, Começou a vir semanas, l'enfant a repris forme. o filho recuperou Et a après forma. un mois, E depois de mês, il était totalement ele guéri. estava totalmente La curado. parole de Dieu. A palavra Si de vous Deus. mettez foi à Se cette parole, vocês meterem a fé nesta palavra, elle a la puissance de guérir. tem o poder de curar. Et les 10 lépreux Os 10 leprosos ont compris compreenderam que que c'est la parole du Seigneur. é a palavra do Vous Senhor. savez, beaucoup de personnes sont condamnées. Vocês sabem, muitos filhos de Parce Deus qu'il são est malade. condenados, porque estão Il doentes, va mourir. vai morrer. Moi, il y avait un temps avec 2014, 2015, j'ai boité. Havia qualquer coisa em 2014. Je boitais vraiment des lanches. Eu coxava mesmo. Ils ont fait tous les examens. Fizeram todos os exames, Ils ont dit que disseram que ça va continuer. vai continuar, Jusqu'à ta mort. até a sua morte. Bon, moi, je dis bon, merci. Eu disse também obrigado. C'est vous qui me condamnez. Vocês é que estão me Mais ce n'est pas mon condenando. Seigneur. Eu vou falar ao meu Et Senhor. après, E depois, je n'ai même pas prié, eu não orei, même pas compris. nem Parce que compreendi, j'avais foi seulement que le mas Seigneur eu est là. tinha a fé que o Senhor está Et je aí. commence à marcher E eu normalement. começo a andar normalmente. J'ai des photos, j'ai tous ces examens-là. Tenho foto todos os exames. Condamné à boiter pour toujours. Condenado a coxar em todo o tempo. Et puis bon, E depois pronto. c'était parti. E passou. Nous avons un Dieu qui guérit. Nós temos um Deus que cura. Nous avons un Seigneur qui guérit. Nós temos um Senhor que Et les cura. 10 ont crié à la parole du Os Seigneur. 10 acreditaram na palavra do Senhor. Ils sont partis pour voir les sacrificateurs Eles foram para ver o qui sacrificador les ont inscrits que excluíram de la société da sociedade. pour qu'ils examinent encore Para que possa et reexaminar leur donnent l'autorisation d'entrer dans la e société. para que eles possam dar autorização Mas para se la regressar route- à vida. Mas no caminho, Ils étaient guéris. eles estavam curados. Ils étaient... Eles estavam Mais curados. l'un d'eux Mas um
desce, il retourne. regressou. Il retourne. Regressou. Personne ne le savait. Não, pessoa sabia disto. C'est Jésus qui nous informe qu'il était samaritain. Jesus é que diz que ele era um samaritano. C'était l'étranger Era um estrangeiro qui est revenu. que voltou ou regressou. Et quand il est revenu, E quando regressou, c'est Jésus qui nous apprend qu'il était... Bon, sur le chemin, ils étaient tous guéris. sobre o caminho, eles estavam todos Lui, curados. il revient vers le Seigneur. Ele veio ao Senhor, Il glorifie Dieu. confiou a La Deus. Bible nous dit à haute voix. A Bíblia diz com uma alta voz. À haute voix. Alta voz. Il témoigne Ele testemunha que le Seigneur l'a guéri. que o Senhor o curou. Et il glorifie Dieu à Ele haute voix. glorificava a Deus em alta voz. Bon, souvent, je dis ces choses souvent chez moi, ici, Eu tenho dito às vezes aqui, que nous, à notre époque, nós, no nosso tempo, no les nosso gens qui tempo, se convertissaient au Seigneur, as pessoas que se convertiam ao Senhor ils glorifiaient Dieu à haute voix à l'église. e glorificavam a Deus com uma alta voz. Et ils Na igreja. demandaient même E pedia mesmo au berger, aos servos, je vais témoigner. eu vou testemunhar. Je vais témoigner. Eu quero testemunhar. On appelait, quel est ton témoignage? Qual é o teu testemunho? Il dit, Ele dizia, j'étais fumeur de chanvre. eu fumava lhama. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans la société? O que é que eu fiz Je na volais, sociedade? Eu berger. roubava. Mais aujourd'hui, je suis converti. Hoje eu sou C'est pourquoi je convertido. veux dire à tous les enfants de Dieu, Razão pela qual quero dizer a todos, comme un enfant de Dieu. olhem para mim Je como ne um suis plus filho de voleur. Deus. Não sou mais Et il garoto. venait devant le peuple de Dieu. Vinha diante do povo de Deus. Devant le peuple de Dieu. Diante do Il povo de disait Deus. ce qu'ils étaient Eles diziam o que et eram ce qu'ils sont e devenus. o que On leur posait são. des questions. Pourquoi tu t'es changé? Por que você mudou? Et il disait des choses extraordinaires. Eles diziam ou falavam Depuis que j'ai coisas reçu Christ, extraordinárias. je sens la paix. Je sens la paix. Sinto a paz. Je suis une autre personne. Sou uma nova Et ça nous criatura. donnait la joie de Dava-se christianisme. a alegria do cristianismo. Et mais aujourd'hui, Hoje, tous ceux qui se convertissent, on ne sait pas s'ils sont convertis, s'ils ne sont pas convertis. não se sabe se são convertidos Ils ou viennent não. seulement à l'église comme ça, ils Vem viennent. somente na igreja assim pronto. Se convertir où? Converteu-se aonde? On ne sait pas. Não sabemos. Mais personne ne peut oublier le jour où il a pris l'avion pour venir en Europe. A pessoa não esquece o dia que saiu da Se ele avião apoia para vir batom. à Europa. Se veio de barco, Ce jour-là est dans sa tête, c'est este marqué. dia está marcado na sua Mon cabeça. frère, ma soeur, Minha irmã, meu irmão, si tu es converti en Christ, se você for convertido a Cristo, le jour de ta conversion, o dia da tua c'est conversão marqué dans ton esprit. deve estar marcado no Mais teu demande aux espírito. autres, Pergunte ao outro. quand tu es converti, qu'est-ce que tu as Quando senti? é que você Qu'est-ce que tu as se senti? converteu? O que é que sentiu? Parfois, il ne sait même pas. Talvez ele não sabe mesmo. Il ne sait pas. Não sabe. Mais il faut que tu saches. É necessário que saiba. Pour le soir qui avion, il y a O dia que pegaste o avião, o dia que entraste aqui, sabe? O dia que te deram o papel, sabe? Mas o dia que se tornaste filho de Deus, você não sabe. Porque esse é o problema do Les gens viennent pour témoigner ce que Dieu a fait pour eux. As pessoas querem testemunhar aquilo que Et Deus d'autres, fez. parfois, ne viennent même pas. Outros mesmo não vêm, não Ils ne viennent vêm. même pas. Não vêm. Mais lui, Ele il était étranger. era um estrangeiro. L'information vient de Jésus-Christ qu'il était étranger. A informação vem de Jesus que esse homem era Il estrangeiro. revient pour glorifier Dieu. Veio para glorificar a Il Deus. vient se prosterner devant le Ele veio a Seigneur. se prosternar diante do Senhor. Et il remercie le Seigneur de E sa guérison. agradecia a Deus pela sua Parce cura. que Porque la société l'avait condamné. a sociedade havia o condenado. Mais Jésus l'a guéri. Jesus curou-lhe. Il est retourné. Regressou. Et le Seigneur lui-même, E o Senhor, Ele mesmo, il a regardé. olhou para ele, Il a compris que c'était un étranger. compreendeu que era um estrangeiro. C'était un Samaritain. Era um Vous savez, un samaritano. Samaritain pour les Juifs ou les Israéliens, Um samaritano para o israelita ou o c'était judeu un ennemi. era um inimigo. Parce que les Juifs étaient des religieux. Porque os judeus eram Ils religiosos. aimaient prier. Eles oravam. Et les opposants à cette époque-là, à Israël, Os opositores dessa época c'était les Samaritains. eram os samaritanos. Il y avait qu'un seul temple.
havia só templo. Le temple de Jérusalem. O templo de Mais Jerusalém. ils avaient leur temple. Mas eles tinham o templo deles. Leur temple. O templo C'était deles sur le mont Garizim. é no Garizim. Si vous allez aujourd'hui, Se vocês irem moi je ne hoje, suis jamais allé là-bas. eu nunca fui lá, nunca fui em Le Israel. puits de Jacob existe jusqu'à présent. O poço de Jacob existe Là até où hoje. la femme samaritaine a raconté Jésus-Christ. Lá onde a mulher samaritana Si vous encontrou êtes com Jesus. juste devant ce puits-là, Se você está diante deste poço, et la montagne qui est en face, a montanha que está à frente c'est le mont Garizim. é a montanha Garizim. Et quand la femme disait à Jésus, Quando a mulher dizia a Jesus, nos pères ont adoré meus pais sur adoraram cette montagne. sobre esta montanha. On sous-attend Bueno, se espera que la femme a montré à Jésus le mot Garizim. que a mulher falava de Jesus sobre a Nos palavra pères Garizim. ont adoré sur cette montagne. Os nossos pais adoraram nesta Et montanha. vous dites, E vocês dizem, il faut adorer à Jérusalem. devem adorar em Jerusalém. Ça montre déjà qu'il ne s'attendait pas. Mostra que não havia compreensão. Dieu a dit sur Jérusalem, Deus diz sobre et Jerusalém, ils avaient leur temple au mont Garizim. eles tinham o templo no Garizim. Donc ils ne s'attendaient même pas. Não havia entendimento. Les enfants d'Israël, O povo de ils Israel avaient leur parole de Dieu tinha a sua palavra, qui commence de Genèse jusqu'à Malachie. que começa de Gênesis até Malaquias. Et E eles vous savez quoi? tinham o quê? Les 5 livres de Moïse seulement. Os 5 livros de Moisés. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à côté. Eram pessoas a par. D'ailleurs, ils le considéraient comme des païens. E foram considerados como pagãos. Ils n'avaient pas le même calendrier ecclésiastique. Não tinham o mesmo calendário eclesiástico. D'ailleurs, Jésus l'appelle étranger. Jesus chamava essas pessoas de estrangeiros. Mais c'est lui seul qui est venu Era somente ele que vinha pour rendre grâce à Dieu. para render graças a Deus. Les Samaritains, Samaritanos reconnaissant, reconhecem il est retourné e regressaram pour rendre à Dieu para render a Deus sa gratitude. a sua gratitude. Que Seigneur, Que Senhor, merci parce que tu m'as guéri. obrigado porque me curaste. Merci parce que tu as fait ceci pour moi. Obrigado porque fizeste isto para Je ne mim. méritais même pas. Ele não merecia. Parce qu'ils ne le méritaient pas. Porque ele não Ils merecia. ont demandé Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Eles pediram sobre o Senhor, tenha misericórdia ele de dit, nós. E ele Allez disse, vous montrer. vá mostrar-nos. Cela veut dire pour moi, Para mim, vous êtes déjà guéris. vocês já estão curados. Maintenant, Mas agora, allez vous montrer. vão se mostrar. Et ils ont crié Eles acreditaram et la chose est arrivée. e as coisas aconteceram. Vous savez, mes frères et sœurs, Vocês sabem, minhas irmãs, meus souvent irmãos, les gens disent que la reconnaissance. às vezes as pessoas dizem que o reconhecimento não é deste mundo. Mais aussi, il y a des gens qui sont reconnaissants. Mas existem pessoas que reconhecem. Les gens qui sont reconnaissants. Existem pessoas que reconhecem. Lui, il est venu. Ele veio. Jésus lui a dit, Jesus lhe disse, lève-toi. levanta-te, Lève-toi. levanta-te. Et il s'est levé. E levantou-se Il dit, e disse, ta foi a tua fé t'a sauvé. salvou-te. Mes frères et sœurs, Minhas irmãs, meus la irmãos, guérison n'apporte pas le salut. a cura não leva-nos à La salvação. guérison n'apporte pas le salut. A cura não leva-nos à Beaucoup salvação. sont guéris, Muitas pessoas são mais curadas, ils ne sont pas sauvés. mas não são salvos. Le retour des Samaritains vers Jésus-Christ est O regresso do samaritano a Jesus pour Cristo ajouter à ce qu'il a reçu de Dieu completou aquilo que ele recebeu de le Deus. salut, A salvação. le bico. A salvação. C'est ce qui est important, mes frères et sœurs. Isso é extremamente importante. C'est ce qui est important. Eu sei que é extremamente Le importante. salut. A salvação. Lève-toi, Levanta-te. va, Vai. ta foi A t'a tua fé sauvé. salvou-te. Est-ce que les autres étaient sauvés? Será que os outros foram salvos? On ne sait pas. Não sabemos. Je crois même pas. Eu não acredito. Mais étaient-ils guéris? Mas estavam curados. Oui, ils étaient guéris. Sim. Cela veut dire que le salut est plus meilleur que la guérison. Quer dizer que a salvação é muito melhor que a cura. Le salut est plus A salvação é mais que la guérison. que a cura. La reconnaissance, mes O frères et sœurs. reconhecimento, minhas irmãs, meus irmãos. Celui-ci est retourné. Ele voltou
pour dire au Seigneur, para dizer ao Senhor, merci. obrigado. Vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas comment dire merci aux gens. Muitas pessoas não sabem dizer obrigado a Tout ce eles. que les gens ont fait pour eux. Tudo que as pessoas fizeram Beaucoup para de eles. personnes qui les ont assistés. As pessoas que lhes assistiram Ils n'ont même pas cette reconnaissance. não têm mesmo este reconhecimento. Vous savez, la reconnaissance, souvent c'est pour celui qui n'a pas ce droit-là de te reconnaître. Et quand il te reconnaît, c'est qui a droit à la reconnaissance. O reconhecimento às vezes é muito bom para essas pessoas que têm direito. Moi, je suis un parent. Eu sou pai. J'ai mes enfants. Eu tenho meus filhos. C'est mon devoir de faire pour que mes enfants soient bien dans la terre. É meu dever de fazer para que esses miúdos estejam l'enfant bem na terra. O filho n'a pas un devoir sur son père. não tem dever sobre o seu Rien. pai. Não. Même tu as fait des choses extraordinaires pour tes enfants. Mesmo que fizeste coisas extraordinárias no teu Il filho. n'a pas un devoir sur toi. Ele não tem dever sobre Parce si. que toi, tu as un devoir sur eux. Você que tem dever Parce que sobre c'est eles. toi qui les as Porque engendrés. você é que nasceu. Mais un enfant qui a été bien élevé, Filho que foi bem educado, il sait comment faire traiter son père aussi. ele sabe como tratar o seu Moi, je pai. disais à un assistant social, Eu dizia a assistente social, je lui dis un jour, eu lhe disse dia, tout ce que je vois ici en France, tudo que eu vejo aqui em tout ce França, que vous faites pour vos enfants, tudo que vocês fazem para vossos de filhos, la naissance jusqu'à 18 ou 20 ans, do nascimento até os 20 anos, le nombre de cadeaux que vous achetez chaque année, o número de prendas que vocês dão, et tout ce que vous donnez à vos enfants, e tudo que vocês dão aos vossos mais filhos, après, depois, ils vous laissent dans la maison, eles vos deixam em casa, et ils partent aussi. eles partem. Le maman est morte 6 mois après, A mamãe é morta 6 meses depois, il connaît, on a téléphoné que sa maman est morte. ele liga depois que a mãe é morta. D'autres sont morts aussi. Outros são mortos. Les parents, les enfants ne sont même pas là. Os filhos não estão mesmo lá. Moi, je l'ai dit, Eu disse, moi, eu, dès ma naissance, do meu jusqu'à ce nascimento, que je suis grandi, até que eu sou ma grande, mère ne m'a acheté aucun cadeau. minha mãe não me comprou nenhum Sauf les habits, presente, pour que je tirando a sois roupa, propre, c'est fini. para que eu esteja livre. J'aimais jouer au football. Eu meti Je na n'ai jamais vu vida. une petite balle, Não vi nem sequer pequeno même une balle comme ça. uma bola Je n'ai pequena. jamais vu ça. Nunca vi. Nous, les Africains, nous sommes grandis parfois sans cadeau. Nós, africanos, às vezes crescemos sem Mais chaque presente. semaine, Mas todas as semanas, j'appelle ma mère, eu ligo a minha j'appelle mãe. mon père. Eu ligo do meu Comment pai. est-ce que vous qui avez grandi avec Como é que beaucoup de vocês cadeaux, cresceram com muitos vous presentes oubliez vos parents? e vocês esquecem os vossos pais? Après, il me dit, Eles me dizem, ce sont les Européens. são os europeus. Je dis, pourquoi? Por quê? Toi, tu n'es pas européen? Você Non, não... moi, je suis turc. Não, eu sou um turco. Nous, les Turcs, on meurt avec notre mère dans la maison. Nós turcos morremos com a nossa mãe em Nos casa. mères, nos parents, ils meurent dans nos maisons. Nossa mãe, nosso pai Nous, morre nous em sommes les casa. Asiatiques. Eu sou asiático. C'est différent. É diferente. Ah, c'est vous différent. Ah, você é C'est différent. diferente. Bakoli va tourner les cadeaux. Cresceram com Oui, presente. ce n'est pas un devoir d'un enfant pour que. À ça, qui peut pas dire ça. Não é dever que de um filho Mas é fazer nosso que o pai devoir. dele esteja. É o nosso Nous sommes dever. beaucoup là-bas, là, pour aller s'habiller. Não estamos a criar os filhos para nos darem de comer. Comme c'est un devoir, on le fait. Mas como é um dever, nós Mais fizemos. un enfant bien Mas élevé, filho bem elevado, il educado, connaît la valeur de son parent. conhece o valor do seu Il pai. connaît la valeur de ses Conhece parents. o valor do seu pai. Et si vous élevez comme vous l'élevez, Educar é como são educados aqui. j'ai demandé à un Français, Eu perguntei ao pourquoi Francisco, vous avez toujours des chiens et des chats? por que vocês têm cães e cadelas? Il m'a dit, Ele me disse, ah oui, sim, le chien, os cães c'est lui qui va rester avec toi, non? é aquele que vai restar comigo. Pourquoi? Por quê? Ah mais les enfants vont partir. Os filhos vão ir, Ils vont tous partir. vão todos Il partir. restera seulement avec le chien. Eu vou restar somente com o cão. J'ai compris alors. Eu ia dizer, pronto, Oui. tá mal. Nous aussi, les enfants partent. Nós também os filhos Mais partem. parfois, ils sont toujours au téléphone. Mas avec les todo parents. o tempo, às vezes, está ao telefone. Vous savez, chez nous, en Afrique, Nós, em África, mourir sans avoir, savoir que ta mère est déjà morte, morrer sem saber que o teu pai, a tua mãe chez nous, morre, c'est comme une malédiction. Hein? talvez é como se fosse uma C'est maldição. comme une malédiction. Tu es maudit. Talvez como se fosse T'as uma donné à faire maldição. le monde, faire le monde éviter. Teu pai, tua mãe morreu, Mas você se não afundar, sabe. cara. Já lhe enterraram há muito tempo. C'est comme si une malédiction. É como se fosse uma Mais ici, ce n'est pas maldição. une malédiction. Mas aqui não é uma Nous, maldição. on ne sent pas bien. On sait vraiment que non, tu es dépaysé. Nós sabemos mesmo aqui que estás desapaisado. Notre devoir, c'est pour les enfants. O nosso dever é para com os filhos. Les enfants n'ont pas ce devoir-là, Os filhos não têm mais esta ils ont cette obrigação. reconnaissance-là que non, Nós temos a ver esse c'est mon reconhecimento père, que é o meu pai. c'est ma mère. É a minha Vous mãe. savez, Sabem?
Dans la Bible, na Bíblia, je vais lire cette parole. eu vou ler essa Il y palavra. avait une personne Havia uma pessoa, ou des personnes dans la Bible havia pessoas na Bíblia qui ont aussi agi quelque part. que agiram em Je alguma vais vous parte. lire Matthieu Vou chapitre ler Mateus, 27, capítulo 27, 54, 54, ou Marc 15, 39, ou Marcos 15, 39, ou Luc 23, 47. ou Lucas Mais 23, je prends 47. Matthieu 27, 54. Eu pego Mateus 27, Écoutez ce que je vais vous 54. dire. Chose simple. Vous Coisa savez, la assim. reconnaissance est très importante. O reconhecimento é muito importante. La gratitude, c'est différent. Hein? A gratidão. La reconnaissance, O reconhecimento, c'est souvent sur les... Vous savez, si vous avez, comme je dis ici, le parent, os pais tu n'as pas un devoir. não tens Mais la dever gratitude, c'est différent de do reconhecimento. reconnaissance. A gratidão é diferente C'est do la même reconhecimento. chose. Pode ter Mais la similaridade, gratitude, c'est celui que tu ne connais même pas, mas a gratidão é aquilo que qui você n'est mesmo même pas não ton conhece. père ou ta Não mère, é mesmo o teu pai ou mais tua mãe, qui t'a fait du bien. mas que fez alguma coisa de bem. Là, maintenant, Lá, tu es... Donc, c'est comme si tu as une dette envers cette personne. é como se tivesse uma dívida com essa pessoa. Donc, la gratitude, c'est ce qu'il a fait pour moi. A gratidão é alguma coisa que alguém fez por Ça mim, reste comme une dette. como uma dívida. Il faut que je fasse quelque E chose é que é necessário que eu faça alguma pour coisa cet homme. a este homem. C'est très important. É muito Je importante. dis des choses simples. Eu digo coisas simples. Matthieu chapitre 27, Mateus 54. 27, 54. Vous verrez là quelque part. Il est dit Vamos quoi? lá ver em alguma parte. 27, 54. Mateus 27, 54. Jésus est sur la croix. Jesus sobre a cruz Il vient de mourir. vem morrer. Et la Bible nous dit, E a Bíblia diz: les centeniers o centenário et ceux qui étaient avec lui que estava com ele pour garder Jésus, para guardar Jesus il vit les tremblements de terre. viu o terremoto Et ceux qui venaient d'arriver e aquilo que vinha acontecer. furent saisis d'une grande frayeur E ele temia, et dirent, disse: assurément, seguramente, cet homme était fils de Dieu. este homem é filho de Deus. Amen. Amém. Poste de reconnaissance. Ça Reconhecimento. veut dire que, après, Depois, la chose s'est passée, as maintenant il coisas reconnaît. passaram, depois ele reconheceu. C'est beaucoup dans ce monde. Hein. É isso que acontece no mundo. Beaucoup de personnes aujourd'hui, parfois vous passez partout. Vous voyez parfois les statues. Muitas pessoas, vocês passam hoje veem estátuas. D'autres personnes, on ne les reconnaissait pas. Outras pessoas que nós não Ils conhecemos. faisaient des choses justes. Fazia coisas Les justas. personnes ne les connaissaient pas. Não lhe conhecia Après essa sa pessoa. mort, Depois da sua morte, on met une statue metem uma estátua au Lumumba. a Lumumba. Mais il était là. Mas ele Il estava parlait aí, pour vous. falava para vocês, Pour vous. para Pour vocês, le peuple. para o povo. Mais le peuple ne les connaissait Mas pas. o povo não reconhecia. Mais après il est mort, Mas depois ele é au morto, Lumumba était bon. o Lumumba era bom. Poste de reconnaissance. Posto tard. reconhecimento. Tá. Personne, Lumumba ne connaît même pas ce qu'on a fait pour lui. Lumumba não sabe o que foi Il feito. ne connaît pas, il sait plus. Ele não sabe, não Il sait seulement sabe. que non, Sabe só, ce peuple congolais ne m'aime même pas. este povo congolês não gostava Ils dele. m'ont tué, c'est Já fini. me mataram. Mais il était là, il Mas était ele là. estava aí. Personne n'a reconnu. Só reconheceu. Mais après, Mas après, depois, ils ont reconnu que reconheceram la que reconnaissance était trop tard. o reconhecimento tarde. Jésus était là. Jesus estava aí. Il était là. Il leur a dit que je suis le fils de Dieu. Ele disse, rendeu-se. Mais que ils n'ont era pas filho cru à de cela. Deus. Eles não acreditaram. Mais quand ils ont vu Mas quando viram comment il s'est expiré, como ele se inspirava, ils disent eles disseram, certainement certamente cet homme este homem était fils de Dieu. é filho de Deus. Trop tard. Tarde. Je voudrais vous dire, mes frères et Eu sœurs, quero vos dizer, minhas irmãs, meus irmãos, ne venez pas trop tard pour reconnaître quelqu'un. não venham tarde para reconhecer Ne alguém. venez pas trop tard pour reconnaître Não quelqu'un. venha tarde para reconhecer Chez alguém. nous, au Congo, Lá nós no Congo, j'habitais Ngiringiri, eu habitava em il y Guirigui, avait un grand deuil chez nous à Mouvenda. havia grande C'est l'avenue óbito. Mouvenda. Grande óbito. Grand deuil. Grande óbito. Mais cette maman-là, Mas esta mamãe, à sa mort, na sua morte,
à peu près aproximadamente 50 ou 100 personnes 50 ou 100 pessoas du Château Rouge do Château Rouge de Paris, Paris ils sont venus vieram pour son inhumation. para a sua inumação. Mais qu'est-ce que faisait cette maman? O que é que fazia esta mamã? Elle vendait des macala. Ela vendia carvão. Même à la télé, à l'information, on a parlé de ça. Mesmo na televisão falaram disto. Pas positivement, mais négativement. Não positivamente, mas Si negativamente. vous allez à cette parcelle-là, Se vocês verem vous naquela, verrez que sous l'arbre de manguier, vocês vão ver sobre a c'était árvore trop noir de era macala. muito escura de Cette carvão. maman vendait que des macala. Esta mamã só Mais vendia le carvão. jour de sa mort, Mas o dia da sua morte, Paris est venu pour l'enterrer. Paris veio para lhe Il n'y enterrar. a que des chapelles ardentes. Chapelles ardentes. Havia só muitos Les gars, lugares maintenant, aí. jusqu'à Khartoum. De Gandela até Khartoum. Il n'y a que des chapelles ardentes. Havia só muitas Les gens capellas. bien vêtus étaient là. As pessoas vestidas Mais la maman estavam aí. était là. Mas a mamã estava Elle aí. était là. Estava aí. Elle mangeait que de l'argent de macala. Ela comia do seu L'argent de carvão. macala. Comia do Mais après carvão. sa mort, Mas depois da sua vous morte, venez l'enterrer. vocês viram o Pourquoi? enterramento. Por quê? Pourquoi? Por quê? Je ne sais pas. Não sei. Elle savait que je suis mort Ele sabia que sou morto dans la souffrance. dentro do Mais sofrimento. son enterrement, Mas no seu enterro c'est avec beaucoup d'honneur. é com muita honra. C'est ce qui s'est fait chez nous au Congo. É isso que se faz no Je Congo. pense aussi en Angola, c'est comme ça. Acho que em Angola também é a mesma coisa. Quelqu'un est mort parce qu'il manquait 50 $, A pessoa morreu porque faltava-lhe 50 mais son euros, cercueil coûte 4 000. mas a sua caixa custa 4.000. Ça, c'est le poste de reconnaissance. Isso é um posto de Il ne le reconhecimento. reconnaîtra jamais. Não será reconhecido. Il ne reconnaîtra jamais Ele cela. não vai reconhecer Au isso. moins, vous avez aidé ces enfants. Ao menos que vocês ajudaram os Mais seus ce n'est filhos. pas la personne que vous Mas avez não aidée. é a pessoa que vocês... C'est pourquoi cette femme, il savait. Sabia esta mulher? Dieu lui a donné une action à faire. Deus deu-lhe uma ação. Jésus lui a fait du bien. Jesus fez-lhe Il a été bem. pardonné par ses Foi péchés. perdoado pelos pecados. Après, E pour depois, sa reconnaissance, para o seulement, reconhecimento, il prend une simplesmente vase d'albâtre de pegaram parfait vaso de pour perfume poindre les pieds de para Jésus-Christ et ses ungir cheveux. os pés de Jesus Pour la Cristo. reconnaissance. Para o Parce reconhecimento. que Jésus a fait du bien pour Porque moi. Jesus fez de bem para Tel qu'il mim. est là, Tal como ele il faut que je está aí, fasse du bien pour é lui. necessário que eu faça o bem para Et les ele. autres ont dit, E os outros mais disseram, pourquoi mas que c'est por quê, le cas? por quê, por quê? Jésus a dit, Oh, oh, Jesus, oh, vous ne savez pas ce qu'il est en train vocês de não faire. sabem o que é capaz de Vous qui fazer. êtes là, Vocês que vous estão viendez aí, en retard. vêm atrás. Et le jour de sa mort, E o dia da sua morte, il fut enterré ele foi et les enterrado femmes sont venues de e partir. as mulheres vinham Moi, je com me perfume. pose toujours des questions. Mas eu pergunto, D'où ont-ils mis ces parfums-là onde après? é que tiraram aqueles perfumes Oui, depois? un parfum Touli. Chama-se perfume Turim. Parfum et Touli, et Touli. Perfume que não teve Donc nous sucesso. sommes en Zate. Não havia Vous ne pouvez pas rouler à Zate. As pessoas para meter Parce qu'il n'était pas là. porque ele não estava Je aí. dis souvent, mes frères et sœurs, Mas é si vous necessário. voulez faire du bien à Se você quelqu'un, quer fazer o bem, faites-le bien quand il est vivant, mes faça frères o et bem sœurs. enquanto ele é Vous vivo. viendez l'enterrer, Venha enterrá-lo. tenez vos kundaye, Vamos enterrar. avec l'honneur. Em toda Il honra. ne le verra pas ce Mas matin. você não verá esta À mon honra. angote. Não vai ver esta honra. Fais-le bien quand ils sont Bem vivants. quando ele está em vida. Quand il a été, Não espere. nous t'as confié A hier. pessoa morreu. Bon, il y a le bani quand on a E Congo. depois vem lhe dizer que não vamos fazer Fatia isso. Mukanda Baso Lobaka. Nega o livro e está lendo. C'est lui ici, c'était un bon président, Era um bom presidente. un bon Um bom directeur. diretor. Mais il a beaucoup pillé. Mas ele roubou Pourquoi on muito. a peur des morts? Por que que tem medo do morto? Non, mon ça qui m'a bé. Até a pessoa que fez Mais mal. bonjour, pas bonjour, madame. Vocês têm medo e falam bem dele. Je ne sais pas. Eu não sei. Ça n'est on a bien, mais bonjour, madame. Estão a fazer mal, mas está a lhe dizer. Il dit clairement, mes frères et sœurs, E dizem claramente: il n'y a pas de paix pour les méchants. não há espada para. Pas de paix pour les méchants. Não há espada para o mal. Nous, dans ça qui n'est pas bien, ça n'est pas bien mon kili. A pessoa que fez má coisa. Mais pourquoi sont les frères Foram reposent en paix? comprar flores, descansa em paz. Frère amené, repose en paix. Uma grande flor escrito descansa em paz. Mais vous savez que c'était mauvais. Mas vocês sabiam que ele era Ça mau? ne changera Não jamais. vai mudar jamais. Mes frères et sœurs, Minhas irmãs, si meus vous irmãos, voulez faire le bien, se vocês querem fazer o faites le bem, bien quand les hommes sont vivants. façam bem enquanto os homens estão em vida. Parfois, tu as oublié ta mère. Talvez você esqueceu a tua Tu as mãe. oublié celui qui t'a fait du bien. Você esqueceu aqueles que te fizeram À cause bem. des petits problèmes. Por causa de Vous pequenas avez coisas. tout oublié. Tudo esqueceu.
aconteceu. Non, on n'oublie pas les biens, mes frères Não et sœurs. esquecem o bem, meus Si nous irmãos les e hommes, irmãs. on a une dette, Se nós homens temos uma Dieu dívida, n'oublie pas les bienfaits de não quelqu'un. esqueça o bem feito de alguém. Dieu n'oublie jamais, mes frères Deus et não sœurs. esquece jamais, minhas irmãs e meus C'est irmãos. vous, parfois ça fait mal. Talvez nos faz Ça fait mal. mal. Faz mal. Tu as fait à quelqu'un du bien, Você fez bem a alguém, mais au lieu de rendre le bien pour le bien, mas em vez de render o bem em il te bem, rend le mal pour le bien. você faz o mal para o Oui, bem. ça fait mal, mes frères et E sœurs. faz muito mal. Là, c'est les hommes. Aí é os homens. Mais Dieu n'oublie pas un Mas Deus bienfait. não esquece bem feito. Dieu n'oublie pas. Deus não esquece. Les hommes peuvent l'oublier. Os homens podem esquecer. Pour vous dire des choses malsaines. Podem dizer coisas más. Mais Mas un bienfait que tu as fait à quelqu'un. bem feito em alguém. Et puis, c'est pourquoi je dis souvent que quand tu fais des bienfaits, tu fais des bien à quelqu'un. Por isso eu digo, quando você faz bem a Ne alguém, croyez pas toujours que non, lui aussi va faire quelque chose. não acredite sempre que ele também vai fazer a de volta. Não, pra não, ti. não, não. Crois que tu le fais pour Dieu. Acredita que fizeste para Et Deus. Dieu te remet, mes E frères et Deus sœurs. vai te remeter. Ne croyez pas que les hommes. Não creia, as pessoas têm a sua maneira de ser. on dit bien, on dit bien. Se você recebeu bem, recebeu bem. Ce qu'on dit encore, Se não recebeste, meu irmão, outras pessoas vão te fazer o parce que bem. tu as fait du Porque bien. você fez de bem. Non pas parce qu'il est une personne, Não porque ele é uma pessoa, mais parce que je crois en Dieu. mas porque eu acredito Je em Deus. crois en Dieu. Eu acredito em Deus. Vous savez, pour demander à Dieu Sabe, para de prendre des jours et des mois, pode même des levar années. dias, anos e anos. Seigneur, fais-moi ceci. Senhor, faça Seigneur, isso. fais-moi ceci. Senhor, Seigneur, faça fais-moi isso. ceci. Senhor, faça Et quand isso. il te fait ce bien-là, Quando ele faz este bem, parfois les gens oublient às vezes as pessoas de esquecem dire au Seigneur merci. de dizer, Senhor, obrigado. Merci. Il y a Obrigado. d'autres personnes qui viennent avec des actions de grâce aussi As pessoas que trazem ações de graça pour compléter sa reconnaissance. para completar o seu reconhecimento. Mais d'autres personnes aussi, Outras pessoas ils partent sans même dire un mot. partem mesmo sem dizer Sans alguma même coisa. dire un mot. Sem dizer alguma coisa. Il est parti. Ele partiu. Ah, mais là, il pas Nzambe. Ele orava a Deus. Nzambe sugangai. Deus ajuda. Nzambe salangai boy. Deus faça-me Et isso. Nzambe salié. Deus fez. Tant va Dieu en gros. Quando recebeu, Il est parti. ele partiu. Il ne sait plus qu'il était enfant de Dieu. Não sabe que ele é filho de Deus. Oh, si Dieu savait. Se Deus soubesse. Mais il savait. Mas ele sabia. Il fuira. Ele fugiu. Nous, à l'époque, Nós, na época, on avait une sœur havíamos uma irmã qui s'appelait Mboyo. que se chamava Moio. Mboyo. Moio. Il était ami de Papa Donis. Era amiga do Papai Donis. Elle prophétisait. Profetizava. Celle-là, Esta aí, moi je l'ai classée dans la classe des prophètes. eu meti-lhe na classe dos La classe des profetas. prophètes. Classe dos Je profetas. l'ai vu en train de prophétiser Eu vi ela avec une pierre profetizar sur la tête. com uma pedra na cabeça. Il est sorti, Ela il saiu, prend une pierre, il baisse la tête. pegou uma pedra, Et il meteu na commence à cabeça marcher e começou a et à andar dire des choses. e falava coisas. Et il nous a prophétisé beaucoup de choses. Profetizou muita coisa. Un jour, en retraite, Dia no retiro, il dit à une sœur, ele disse numa irmã: toi, Você tu vas me fuir. vai me fugir. Il faut bien prier. Deves bem orar. Parce qu'à la sortie de la retraite, Mas na saída do tu ne retiro, seras plus chrétienne. você não vai ser mais. Prie. Ora. Prie bien. Ora bem. Sinon, Senão, tu partiras. você vai morrer. Et le jour où on sortit de la retraite, E o dia que saímos do retiro, il est parti pour toujours. partiu, morreu. Non, il est parti. Partiu para Il sempre. devait pas, il devait pas, pas Ah, já não via mais. Ah, tornou-se pagão. Mais moi, il avait raison. Ah, On a você compris tinha que razão. Dieu avait raison. Non, Prie parce que je perds. À la sortie, tu vas Eu partir. dizia, ora, Il y a eu une tenho telle nation medo, qui t'attend Senhor, là-bas você devant. tem Il uma va partir. tentação Prie bien. inteira lá fora, você Mais vai la sœur, fugir. il croyait que non, E je suis là. a irmã Mais après, entendia que não está Il est aí. parti. Il E a depois beaucoup ela foi. prophétisé cette sœur. Essa senhora profetizou muito. Mes frères et sœurs, Minhas irmãs, il y a des meus choses irmãos, qui arrivent dans la vie. há coisas que vêm na Que Dieu vida te fasse quelque chose. que Deus faça alguma Que coisa. quelqu'un t'a fait du bien. Ou alguém que te fez um bem. Soyons reconnaissants, mes frères et Saiba sœurs. reconhecer minhas irmãs, Il meus n'était irmãos. qu'étranger. Ele era estrangeiro. Donc Jésus Jesus, voudrait nous dire, de quer nos dizer, beaucoup de nous qui sommes enfants de Dieu, muitos de nós que somos filhos de Deus, ou qui étaient à l'époque des enfants d'Israël, que estávamos na época de ne Israel, sont pas reconnaissants. não somos Ne reconhecidos. sont pas reconnaissants. Não temos o Frères et reconhecimento. mes sœurs, Minhas irmãs, meus irmãos, attendez pas quand ta mère meurt. não espera que a Então, mãe Pedro. morra ou teu pai morra. Donne-la à manger. Dá-lhe de comer.
Fais en sorte qu'elle soit bien. Faça que ela esteja Le bem. jour de sa mort, O dia da sua s'il va morte, parler encore, se ele falar, il va encore te bénir. vai te abençoar. Mais s'il souffre, Se ele sofrer, ton père souffre, se o teu pai juste après sa sofrer, mort, e no dia da s'il sua pouvait morte, encore parler, se ele puder falar, qu'est-ce qu'il va dire pour toi? o que é que ele vai falar para ti? Qu'est-ce qu'il va dire pour O toi? que é que ele vai falar para ti? C'est très important, mes frères et sœurs. É muito importante, minhas irmãs. Vous avez un nyongo. Tenha dívida. Vous avez un nyongo, vous avez un bé, vous avez un nyongo. Há outras dívidas que não deve se ter. Nyongo, il y a gratitude. Dívida de gratidão. Gratitude. Ingratidão. Vous savez qui est bien. Alguém te fez Vous savez ma bem e bé. você voltou no Vous allez mal. le sauter. Você já não O está que com vive? ele. Fugiste. Non, mes frères et sœurs. Não, meu irmão. Nyongo, a gratitude. A dívida da gratidão. Na nyongo, on a l'ingrat, pensa. E outra dívida que eu mesmo não gosto. Vous avez moi souffert. Ter mulher de quilape. Kwanza nyongo mabe bandeko na ngai biso na Kristo. Ter uma dívida de uma mulher. So uzoyoka ngai ndeko na Se ngai. estás a me ouvir aqui, meu Nyongo irmão. uzoyoka ngai awa. Você que está me ouvindo aqui. So kozwa ki mwasi ya Se gratuit. pegou mulher C'est gratuite. qui est gratuit. Et- La rapide. Mais ça va rappeler. Ei, aí acontece também. Mais ce qui est zwaki. Se recebeste, Pas tu vas y éviter. as pessoas não Famille y sabem. éviter. A família On não a sabe. nyongo alibala. As dívidas de um Et casamento, moi c'est la ndap. de mulher em casa. Ndeko na ngai. Meu irmão, Ala bondolo na kombo le eu te sosila. peço, por favor, Sala makasi ofuta yango. faça esforço de pagar esta dívida. Sala makasi ofuta yango. Faça o esforço de pagar C'est esta pas dívida. tout kotamboula. Não é bom só andar. Tout bon sala. Você onde estiver, Okoyeba te. você não vai saber. Biso tolobaka na nsima. Nós já não vamos a falar Isso agora. todo, Brasil. Nós já não vamos a falar. Yango wana É por isso, nayebisi yo. eu estou a te dizer, Futa nyongo. paga a dívida. So oza na nyongo ya Se gratitude. tens dívida de ingratidão, Sala yango bandeko na ngai. faça bem, amado. Kutana na ndeko senga merci. Encontra-se com teu irmão, diz obrigado, diz, fala. Eu vou pegar, eu tenho. Não demora Gratitude. muito essa gratidão. 2 minutes, 3 minutes 2 aussi yango. minutos, 3, acabou. Osilisi yango bandeko na ngai. Acabou. Na la Bible mes frères et sœurs, A Bíblia, meu irmão, mutu oyo azongaki. aquela pessoa que Cette personne est regressou, retournée auprès du Seigneur. é aquele que regressou diante dos Po pés do Senhor azongisa matondo. para dizer obrigado. Bayaki kopakola mafuta ya Jésus Christ. Vieram lhe esfregar o olho. Bakutaki esi akendaki déjà. E lhe encontraram que ele já havia Esi partido. akendaki déjà. Já havia partido. Baye okunda yo. E vieram lhe enterrar. Omiaki te. Não comeu, Omelaki te. não bebeu. Non. Não. Papa no ayebi te. O teu pai não sabe. Nyonso bosala mpe ayebi te. Tudo que vocês fazerem também não Oyo sabe. Congo oza makasi Congo na kokunda bato. Como é duro mesmo enterrar. Nani libulu. Buraco. Ça coûte des $1000, mes frères et sœurs. Buraco, $1000. Quel orgueil! Qual é o orgulho? L'orgueil ya tianana. Isso aí é orgulho em vão. Ezangatina. Sem necessidade. Cimetière ya Gombe kenda. Onde é que está o cemitério de Gombe? Isuka ndenge nini? Como é que terminou? Como kendaka bafazer, Era a casa das... Si vous pensez la même chose, la même fazer. Se vocês verem essas coisas, Tous nos cimetières, regardez ça. todo o nosso cemitério aqui Dans la ville, na kati ya ville. dentro da vila, Isuka ndenge nini? terminou como? Bongo oyo batie na zamba, isuka ndenge. Aquele que meteram na mata, como é que vai terminar? Nzamba asunga biso. Deus nos ajude. L'orgueil de rien, de rien du tout, mes O frères et sœurs. orgulho de nada, De rien du tout. De De nada. 0-0. é de zero, Ils zero. sont venus pour embaumer les corps du Seigneur. Nós viemos para arranjar o corpo de C'était trop Jesus. tard. Era tarde, Trop tard. muito tarde. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Por isso, minhas irmãs, ne meus irmãos, venons pas trop tard. Non. Toya na retard. não qui est battu venha par Gaï. em atraso. Faisons quelque chose, nous Façamos qualquer coisa. Faisons quelque chose, nous abassons biso. Façamos qualquer coisa que Aux Deus alikamoa, quiser. au sabat de Gaï. Tem alguma coisa a fazer? Dieu te donnera la force Deus vai te dar a pour força être aussi le Siango. para que Dieu qui terminemos. va te belé. Eu sei que muitas Parce qu'on a un pessoas problème. têm problema Yambongo. de dinheiro, Yamusala. de trabalho, Nyonso de de Gaï. tudo, de tudo, Pour la musaliba na para bango. arranjar o seu lar. Kangama na Yesu. Ei, junta-te a Jesus. Mets dans ta pensée. Mete no teu Moi, je pensamento. disais depuis Congo. Eu desde o Mets dans tempo, ta pensée. mete no teu pensamento. Nana ndiongo fona futa. Eu tenho dívida, tenho que Okofuta pagar. yango. E vais pagar. Babalaka po osala mbongo te. Não se casa porque tem esse Je dinheiro. disais toutefois à Congo. Mas eu dizia no Congo, Mbongo mutu ebalisaka bato te. o dinheiro não é que faz casar a show. Me mapeka na mutu ebalisaka bato. Os ombros na cabeça é que fazem Parce casar. qu'au Congo chez nous, Porque no
Congo, não? On avait un enfant de président qui avait 2 femmes dans sa maison. Havia filho do presidente que tinha 2 mulheres em casa. Mais pas là-bas, ok? Mas não casou com ele. Mais à ça, on dit bon. Mas não, faltava lhe dizer? Rien. Não. Quand on m'a payé comme ça, dans tout. Ou só os ombros que estavam Mas na on m'a payé comme Tem os ça? ombros, Moutou exadé. mas a cabeça não tem. Sauf que c'est la moutou. Mas se você tem a cabeça, C'est quelque chose derrière. é alguma coisa à parte. Il y a un gros bal dans 9h. Pode casar às 9, Moi, c'est les bossos. primeira mulher, Là, 11h, la balle de 2 mois. às 11, 12, segunda C'est mulher, fini. e acabou. Mais il y a quoi qu'on s'allait à côté? Mas não conseguiu fazer. Parce que Moutou n'a pas payé ça à quitter. Porque a cabeça, os ombros não Ça haviam. va quand on a Moutou. Tenha somente a Donc, cabeça. ça y est, en gros. Ele vai fazer. Rendre le bien pour le bien. Render o bem sobre o bem. Ne rendez pas le mal pour le mal. Não renda o mal com o mal. La reconnaissance, mes O frères et sœurs, reconhecimento, minhas c'est irmãs, meus irmãos, important. é muito importante. Yeba, bandeko na yo. Saiba os teus Ça, familiares. madame Moutango Bazana Bomo. Faça bem enquanto estão em vida. Consilate, mukolo consilate. Não espere o dia que não Bomo estiver banda koloba. para você começar a falar. Azalaka papa na Ah, ngai. era meu pai. Azalaka maman na Era ngai. minha mãe. Ce sera trop tard. Será muito tarde. C'est trop tard. Muito tarde. Galates chapitre 6, Gálatas capítulo 6, 6 6, à 10. 6 a 10. Pour 6 savoir. Vamos terminar. Là où on va arrêter notre message. É aqui onde Les vamos Galates terminar 6, nossa là, mensagem. Jean connaît ce verset-là. Très très bien. Acho que as pessoas conhecem esse versículo. Écoutez ce que je vais vous lire. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Aquele que lhe ensina a palavra faz parte dos seus bens àquele que lhe ensina. Ne vous y trompez pas. Não vos enganeis. On ne se moque pas de Dieu. Não se falha com Deus. Ce qu'un homme aura semé, Aquilo que homem semear, il le moissonnera ele aussi. colherá também. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la Aquele que corruption. semeia para a sua carne vai colher na sua carne. Mais celui qui sème pour l'esprit Aquele que semeia por moissonnera espírito de l'esprit la vai vie colher do éternelle. espírito a vida eterna. Ne nous lassons pas de faire le bien, Não devemos cansar de fazer o bem, car nous moissonnerons au temps convenable porque nós vamos colher no tempo si nous conveniente, ne le relâchons pas. se nós não relaxarmos. Ainsi donc, Assim, pendant que nous avons l'occasion, enquanto temos a ocasião, pratiquons le bien envers devemos tous. praticar o bem com todos. Surtout, Sobretudo, surtout envers les frères à la foi. aos irmãos Les em frères à la Cristo. foi. Aos irmãos em Cristo. Ne nous lassons pas de faire le bien. Não deixem de fazer o bem. Pas reconnaître le bien à yo. Reconheça o teu Pas mal. reconnaître un côté. Não reconhecer. Ne nous lassons pas de faire Não le bien. deixe de fazer o bem. Tout ça la malamu. Faça o bem. Tout ça la malamu nous amène à Faça o se bem, meus irmãos. Et tout ça la malamu na mutu nyonso. E façamos o bem toda a sua. Koleka. Mas muito mais La frère Obosambe la ao mariée. irmão que vocês congregam. Amen. Amém. Amen. Amém. Samaritain, O samaritano ce n'était qu'un étranger. era estrangeiro, Mais il est revenu. mas ele regressou. Regardons maintenant nos vies. Vamos ver as nossas vidas. Parfois, dans le souillot, ça va mal na batu. Talvez você tenha feito Tu as bem fait as beaucoup de coisas. bien aux gens. Talvez já fizeste muito bem as coisas. Personne ne t'a rendu le bien. Talvez ninguém te disse o bem. Parfois, tu as oublié. Talvez você esqueceu-se. Parfois, on ne sait même pas. Talvez não se sabe. J'ai entendu même par l'ancien Kwame, Eu ouvi no ancião Kwame, quelqu'un a répondu à son frère ou son oncle, je ne sais pas, alguém que lhe respondeu, qui lui a aidé pour qu'il vienne en Europe. ajudou-lhe para vir cá na Europa. Il a dit, Ele disse, même si tu ne le faisais pas, mesmo se tu não fizesses, j'étais dans les plans de Dieu. estava no plano de Deus. Ah! É. Quelle réponse! Qual a resposta? Ça, c'est fatigant. Hein? Isso é mesmo desencorajador. Oh, aider Moutou! Ajudaste alguém Elle a toute son réponse en disant, voilà. e ele te diz isto. C'est compliqué. É muito complicado. Est-ce qu'on peut répliquer la réponse voilà? Será que você vai responder nessa resposta? Não, Laisse tomber. deixa assim. Dieu sait. Deus sabe. Les bienfaits O bem n'ont feito jamais été oubliés. não foram esquecidos. Nous nunca. avons un beau sac à malam, tout ça. Deus não esquece o bem que Voilà, nós Dieu nous fizemos. dit, faisons le bien. Façamos o bem. Faisons le bien. Façamos o Envers bem. tous. Com todos. Envers tous. Com todos. Mais surtout, Mas muito mais envers les frères dans la foi. com os irmãos em Cristo. Amen. Amém.
Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra. Prions notre Dieu. Oremos a Deus. Élevons nos voix pour prier. Pour dire au Levantamos as Seigneur, vozes. et tout ce que nous avons entendu ici. Orarmos acerca Si dessa tu fais le bien, mensagem. continue à faire le bien. Se fazes o bem, continua a fazer. Même si personne ne t'a donné, Mesmo se alguém não te deu, croyez que acredite que tes enfants bénéficient toujours de ce que tu as fait. os teus filhos vão beneficiar de Dieu tudo que n'oublie você jamais fez. les bienfaits. Deus não esquece os bens Il ne feitos. l'oubliera jamais. Ele jamais vai se esquecer. Rendez toujours grâce à Dieu Renda graças a pour Deus tout ce qu'il fait pour por toi, tudo que ele pour ta famille. por tudo que ele fez na tua Si tu as família. des actions de grâce, donne à ton Dieu. Se tens ação de graça, dá ao teu Deus. Personne n'est venu s'agenouiller devant le Seigneur. Ninguém vem se ajoelhar Parce qu'il n'avait diante rien dele, parfois. porque não tinham nada. Il n'avait que sa bouche pour Eles pas. tinham somente a Rende sua graça a boca seu para Deus. render graça a Nous Deus. sommes là, mes frères et Nós sœurs. estamos aqui. N'attendons pas demain pour dire. Não espere amanhã, Parce que demain, c'est autre jour. porque amanhã é um outro dia. Aujourd'hui, Hoje, si vous entendez sa voix, se je vous dis, você estender a sua voz n'endurcissez pas vos cœurs. e não endureça o teu coração, Mais allez, vá, fais le bien. faça o bem. Fais le bien. Faça o bem. N'attendez pas qu'on te donne. Não espere que te Mais pague, crois que Dieu fera mas le bien. acredita que Deus fará a diferença. Dieu te donnera ce qu'il manque. Deus dar-te-á o que você precisa. Prions tous le Seigneur. Oremos. Meu Deus, meu Pai. Obrigado por esta linda Os mensagem, anzanga, Senhor, como nesta solo. manhã. Pai, uma mensagem simples, mas muito profunda, meu Deus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer que eu permaneça Merci fazendo parce que bem. tu es Dieu. Et tu Pai, es bon. ajuda-me, Senhor. Sois béni Seigneur. Capacita-me de Sois dia e de exalté noite, le roi des Senhor. rois. Et sois Para que o magnifié. bem seja o meu Tout modo ce de que tu veux vida, faire sur Senhor. cette terre. Para que o bem seja a minha maneira de viver, Nous, enfants de Senhor. Dieu, parfois, Para que eu on possa n'a pas cette ajudar, Senhor, reconnaissance, fazer o bem àqueles que mais faites en sorte precisam. que je reconnaisse, Seigneur, Pai, le bien que les autres ont fait abençoa sur moi, também Seigneur. todos aqueles, Pai, Merci, Seigneur. que nesta fase difícil, Senhor, Et je tenham fais feito bem para comigo, para com a minha família, Senhor. Que o reconhecimento esteja acima deles e a tua notre bênção. Seigneur. Em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, Rei da Graça. Sois exalté, le roi des Abençoa rois. aqueles que no pouco, Senhor, Alléluia. têm Jésus, pensado Seigneur. em mim e a minha família. Alléluia, le Que roi a des tua rois. graça, Senhor, a bênção do Aleluia. eterno Pai, Notre Seigneur. acompanhe os bens feitos deles, Senhor. As obras, Senhor. O trabalho, as famílias dessas pessoas, Senhor, que sejam Merci, abençoadas, Jésus, Pai. Seigneur. Em nome de Jesus Sois loué, Cristo. grand Dieu. Em nome de Jesus Sois Cristo. exalté, le Senhor, Seigneur. louvado seja Sois o teu nome. magnifié. O Senhor é bom. Toi qui O sièges au Senhor milieu é du maravilhoso. Et Ajuda-me toi qui no teu avances au caminho son de des dia e de trompettes, noite, Seigneur. Senhor. Para que eu Tu es possa le roi des regressar diante de Tu es ti. le Seigneur. Reconhecer as maravilhas, véritable Senhor, Dieu. que o Senhor tem feito é em mim, tem incomparable. feito na minha Elle est família. chandable. As maravilhas que o Senhor tem Pas feito ton Dieu, na minha igreja, Senhor, nos meus irmãos em Cristo. Oh Pai, que o teu amor, a tua graça, Senhor, seja permanente em nós, agora e eternamente. Amen. Amém. Que Dieu bénisse sa parole. Deus abençoe a sua palavra. Et nous sommes presque à la fin de notre culte. Nós estamos no fim do culto. Les annonces. Os anúncios. Mardi, nous avons l'intercession comme d'habitude. Quarta-feira temos a intercessão como de Les antes. intercesseurs viendront ici Os intercessores estarão aqui pour prier. para orarem. Si par la grâce, E pela graça, nous serons en ligne, on ne sait pas. não Jacques est sei là, se teremos em Não sei dia, irmão Jacques está en aí. ligne ou Em dia ou aqui? à l'église. Aqui Ok. na igreja. Les mercredis, on est là pour prier. Quarta-feira estaremos aqui para orar. Venons prier. Vem e vamos orar. Venons et prions. Vem e vamos Ensemble, orar. frères et Em sœurs. conjunto, minhas irmãs. Rendre meus irmãos. grâce et glorifier notre Dieu. pour Rendendo tout ce qu'il graça est. e glorificar a Deus. À partir de 18h jusqu'à A 19h30. partir de 18 horas até 19h30. Et le dimanche, E domingo, on est là nós estaremos de aqui 10h à às 10 midi 30. às 12h30. Mais on n'arrive pas à 30 aujourd'hui. Não chegamos ao 30 hoje. Donc, les cultes ont déjà repris. Os cultos foram já La répétition, retomados. je ne sais pas si quand ils vont commencer. Os ensaios, não sei quando é que vão Notre frère recomeçar. Félix est éprouvé. Nosso irmão Feliz está com Il problema avait de perdu olho. sa belle-mère. Perdeu a sua sogra, Mais mas il va nous donner l'annonce vão dar-nos o quand vont anúncio débuter le
Répétition. Quando é que vão retomar os ensaios? Mais nous reprenons maintenant. Nós já retomamos Nous agora. allons reprendre. E nós vamos Les retomar. autres sont restés à la maison parce qu'ils ont des enfants aussi. Os outros restaram em casa porque têm criança. Prions toujours notre Seigneur Nós vamos orar ao pour nosso que les Senhor maladies puissent partir pour toujours. para que a doença vá para todo. Et ils commencent déjà à partir. E começa já a partir. Et Dieu nous donne encore la force de prier E ensemble. Deus nos dá agora a força de orarmos em Et de conjunto. venir aussi dire, Seigneur, merci. E de vir também dizer, Senhor, Parce que obrigado, nous avons aussi prié porque nós também oramos. pour que nous soyons en bonne santé. E para que nós estejamos em boa Et nous saúde. sommes là. E nós estamos aqui. Amen. Amém. En dehors de ça, Fora disto, on n'a qu'à faire notre collecte comme d'habitude. temos a nossa oferta como de hábito. Donc vous qui êtes encore à la maison, Vocês que estão em casa, je pense que vous avez déjà votre caisse, une Já- grande caisse là-bas. sei que vocês já têm qualquer coisa Et aí. vous gardez toujours vos Que offrandes. vocês guardam vossas ofertas. Le jour où vous viendrez, O dia que vocês virem aqui, venez avec. venham com vossas Nous ofertas. allons chanter. Nós vamos cantar. Venez chanter avec nous. Venham cantar conosco. Dieu est bon. Deus é bom. Amen. Amém. Dieu est bon. Deus é bom. Merci. Obrigado. Prenons ce que nous avions. Pegamos o que temos. Chacun priera pour son offrande. Cada vai pegar e orar para a sua oferta. Ok. Prions notre Dieu Oremos a nosso Deus. pour les offrandes que tu as portées. As ofertas que tu levaste, Prions le Seigneur. oramos a Deus. Dis un mot sur ton offrande. Diz uma palavra a Deus. Que veux-tu que Dieu fasse pour tout O ce que é que tu que donnes tu queres à sa vie? que seja feito? Si tu as quelque chose Se tens alguma que tu coisa veux que Dieu fasse, que tu queres que Deus quand tu donnes faça, l'offrande, para dar et tu oferta, pries, tu dis Seigneur, você diz a Deus, regarde ce que je fais pour toi. ora o que eu faço para ti. Souviens-toi aussi de moi. Lembra-te também de mim. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Père, au nom de Jésus-Christ, Meu Deus da glória. nous recommandons nos offrandes entre tes mains. Senhor, abençoe cada Père, um dos meus irmãos. par ta grâce toute puissante, Seigneur, Alguma coisa trouxeram. viens bénir ces Para offrandes, contribuir Seigneur. à sua obra. Tu sais les besoins de tes enfants, Senhor, Seigneur. a nós que Manifeste ton amour, Seigneur, tem coisa para sur ces offrandes. pedimos Je que o suis le Senhor besoin de tes enfants. abençoe o de nosso Cristo. caminho, nossos Notre Seigneur afetos, est sauveur. para que pela próxima, Senhor, possamos contribuir, Senhor. Amen. Amém.